A todos a paz do Senhor Jesus. Na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, Paulo vai dizer assim, versículo 1: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. No versículo 4: E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmãos, hoje em dia nós temos visto o quê? Pessoas intituladas pastores, pessoas intituladas apóstolos, e muitas vezes auto-intituladas, porque nós vemos que muitas vezes não foi o Espírito que levantou, não foi Deus que levantou, mas a pessoa que através de um curso de teologia ou de um curso específico para determinada função dentro de uma denominação, dentro de uma igreja, se auto-intitula ministro do Evangelho e até apóstolo. Não porque Deus tenha levantado. E não só isso. Nós vemos pessoas hoje que se perdem do propósito de Deus, que se perdem do propósito para aquilo do qual foram chamadas, buscando simplesmente a sua glória, a sua realização pessoal e enriquecimento, buscando apenas o seu sonho, buscando apenas o seu propósito, o propósito que está no seu coração carnal, e não o propósito para o qual, no princípio, Deus levantou essa pessoa, Deus chamou essa pessoa para determinada função. Não entendendo que nós, muitas vezes, quando somos chamados, quanto maior a responsabilidade, maior é a responsabilidade de servir. Um exemplo, quando eu chamo a pessoa chamada para ser obreiro, ela vai servir primeiramente a igreja. A pessoa chamada para ser um diácono, ela vai servir o obreiro e vai ajudar o obreiro e vai servir toda a igreja. Ela é chamada para ser um presbítero, ela vai ter que orientar e servir o diácono, o obreiro e toda a igreja. Ela vai ter que orientar as funções do qual tem uma maior responsabilidade e também toda a igreja. Agora, quando a pessoa é chamada para ser um pastor, ela vai ter que dar orientação ao presbítero de como proceder nessa função importante. Vai ter que orientar o diácono de como proceder nessa função importante. Vai ter que orientar o obreiro como proceder nessa função importante. Vai ter que orientar toda a igreja na função importante também, que é servir ao Senhor, que é orar, que é congregar, que é buscar a Deus, que é ser fiel, é temente a Deus. E Paulo ele vai dizer nessa carta que quando ele foi ter com os coríntios, ele não foi com sublimidade de palavras, nem com sabedoria humana simplesmente. Porque nós vemos no versículo 2 aqui: nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nós vemos pessoas que vão para o púlpito, que vão para o púlpito falar de grego, falar em hebraico, mas não param de pregar em bens materiais. Elas conhecem a palavra muitas vezes no profundo, mas no seu coração ainda não há um conhecimento do Espírito de Deus, da revelação de Deus por trás de todo esse hebraico, de todo esse grego, de todo esse propósito, ensinando as pessoas a buscarem Deus para essa vida. Usando sublimidade de palavras, as pessoas ficam: olha como esse homem falava, olha como ele explicava, olha, ele conhece a Bíblia dos pés à cabeça, de trás para frente para trás, olha como ele falava, você viu que palavras ele usou, que eloquência. Mas nós vemos que a palavra dele não foi o que está escrito no versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Porque nós vemos essa palavra com tanta eloquência, com tanto hebraico, com tanto grego. Nós vemos depois as pessoas saindo dessa pregação sem um confrontamento pessoal para uma mudança, para uma conversão de verdade. Nós vemos essas pessoas saindo dessa pregação, desse culto, sem depois virem à igreja
sem uma mudança de vida, sem um devocional, muitas vezes, sem nem muitas vezes aumentar o tempo do seu devocional, sem muitas vezes não aumentar nem o tempo ou o período de sua consagração ao Senhor, do seu jejum. Nós vemos muitas vezes essas pessoas saindo dessas pregações, desse culto e dessas denominações que demonstram tanta eloquência e tanto conhecimento bíblico, mas não demonstram o poder do Espírito Santo, a revelação de Deus através da sua palavra, porque nós vemos pessoas saindo muitas vezes para apontar o dedo às outras, sem muitas vezes uma vontade, um desejo de aconselhar, de estender a mão. Nós vemos muitas vezes essas pessoas saindo desse tipo de culto, onde é só conhecimento humano e eloquência, conhecimento muitas vezes da letra, sem muitas vezes um desejo de se aprofundar verdadeiramente na Escritura Bíblica revelada pelo Espírito Santo. Nós vemos muitos cultos onde o homem aparece mais e a sua persuasão e a sua eloquência, a sua inteligência aparece mais do que a revelação, do que a direção do Espírito, sem essas pessoas quererem muitas vezes exercitar a piedade, buscando os bens dessa vida, onde Paulo vai escrever também, aqueles que buscam Deus para essa vida são das mais miseráveis das criaturas, e não querendo buscar a riqueza real que é o Evangelho. O dinheiro, ele não é ruim. O problema é quando eu não tenho dinheiro, quando o dinheiro me tem. Porque vai estar escrito também na carta de Paulo, que Jesus vai dizer, se não me engano, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E não o dinheiro é a raiz de todos os males. Porque quando eu entendo que eu sou mordomo, que o que vem, que Deus vai dizer, minha é prata e meu é ouro. Então, todos os recursos dessa terra são dele, e eu estou aqui para administrar. Quando eu entendo que eu sou mordomo dos recursos que Deus me deu, eu não estou tendo amor ao dinheiro. O dinheiro, ele não pode ter o meu coração. Porque o dinheiro, ele precisa ser simplesmente um potencializador da obra de Deus. O dinheiro vai ser usado para assistir, para cuidar e que para o reino de Deus avance. E se Deus quiser me enriquecer, quiser me dar, que seja para um propósito maior. Não simplesmente para eu satisfazer o meu ego e as minhas vontades. Mas o que tem sido pregado é ao contrário. Deus vai te dar, Deus vai abrir, Deus vai te dar, Deus vai abrir, Deus vai te dar, sem nenhum propósito. Porque o que Deus quer financiar e financia são propósitos. E principalmente propósitos para o seu reino. E hoje nós não temos visto pregações, palavras que demonstram o poder do Espírito Santo, de conversão, de libertação, de mudança de vida, te levando muitas vezes a um confrontamento pessoal, mas simplesmente de eloquência. As pessoas buscam saber da vida das outras para depois expor no púlpito. As pessoas buscam saber dos desejos dos outros para depois falarem no altar como se fosse uma revelação. Eu já fui em uma igreja que isso aconteceu. A pessoa estava lendo o livro onde as pessoas anotavam seus pedidos de oração e depois ela foi falar como se fosse uma revelação do desejo que estava no coração dessas pessoas. Eu já fui a uma igreja, já visitei uma igreja assim e falou inclusive do meu pedido de oração quando tinha posto no livro. E hoje, nós precisamos ser aqueles que vão pregar a palavra de Deus, demonstrando o poder, a graça, a misericórdia e o juízo de Deus para uma mudança nas vidas das pessoas, e não ao contrário. Que Deus nos abençoe, que a nossa pregação seja em demonstração do poder de Deus, seja em demonstração verdadeiramente da realidade da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo para a salvação de vidas, para que haja arrependimento e transformação de mentalidade, para que verdadeiramente a nossa pregação seja para o agrado de Deus e para o crescimento do reino em salvação de vidas. Que Deus nos abençoe.